Voltamos então, pessoal, para a segunda parte dessa entrevista muito legal, de casa mesmo, à vontade, totalmente feito com esse carinho que a gente tem pela essa profissão, né, sendo jornalistas. Então espero que vocês estejam gostando do trabalho e principalmente, né, se você não assistiu a primeira parte está lá no MGTV, volta lá, assiste porque está bem bacana, bem legal. Deixa eu adicionar a Bruna novamente aqui para a gente começar então essa segunda parte, para a gente então entrevista muito especial, de casa para casa, como a gente costuma fazer. Demais ter a presença de cada um de vocês, agradecer a Silvana, o pessoal que está chegando aí, o Alexandre, enfim, o pessoal que está entrando agora aí, muito obrigado pela entrevista e pela, né, receptividade de cada um de vocês. Acho que está bacana demais e entender um pouco desse momento, né, que faz com que a gente, né, faça essa profissão com tanto carinho, com tanto empenho, é bastante recompensador, não tenho a menor dúvida disso. Luísa também está entrando agora, obrigado pelo carinho, demais ter vocês aqui. Tuane que está entrando agora, também agradecer o carinho. Se você tiver alguma pergunta para fazer, né, para a Bruna, faça, não tem problema, eu tento encaixar no decorrer da entrevista, do roteiro aqui, para que a gente consiga não fazer para ela sem problema nenhum. Mirella, que está entrando também, obrigado pelo carinho também de estar acompanhando. É demais, né? A gente, quando começa a entender um pouco da rotina do jornalista, a gente até se assusta, né? Porque é bem corre mesmo, né? Então a gente imagina esse momento, né, que está acontecendo com esse cenário, né, de pandemia. Deixa eu tentar adicionar de novo a Bruna aqui, que acho que deu um problema na conexão dela aqui. Deixa eu adicionar ela de novo. E então é bem peculiar, né? Bem, né, complicado entender, enfim. Então tem realmente esse lado mais emotivo, esse lado um pouco mais humano, né, para poder entender, e é realmente bem tenso, posso dizer para vocês, né? Não é tão simples, né? Tem o glamour, tem a questão, né, de tu entender como é que acontece tudo, mas com certeza tem um lado mais humano, né? Então veja você, quando ela cita ali na questão, né, de um amigo próximo que perdeu o pai, tem a questão, né? E é bem interessante, né? Quando eu soltei o vídeo, né, explicando para ela, para vocês todos, né, que ela, né, tinha pedido para adiar a live, eu quis resguardar, né, ela um pouquinho da questão, mas realmente quando ela me falou, olha, eu tô com suspeita de coronavírus, eu não vou conseguir, né, participar, e obviamente, né, entendi na hora, obviamente, né, não tem por que não, né, então eu só né, resguardei um pouquinho esse momento, enfim, porque a gente sabe, né, realmente que é um momento bem peculiar e bem complicado, né, de se entender o cenário que está acontecendo, então guardei um pouquinho esse momento, ela trouxe à tona, né, que graças a Deus não foi nada, né, foi apenas um susto, e isso já passou, e aí as coisas, né, vêm fazendo novamente. Ela está comentando aqui que está caindo a conexão, ó, deixa eu adicionar ela aqui, que ela solicitou, vamos colocar ela aqui, vamos tentar adicionar. Vamos tentar adicionar então a Bruna novamente para fazer esse finalzinho aí, né, de entrevista muito bacana. Agora sim, Ah, deu tudo agora certo. sim, agora eu me vejo tudo, que Olha sucesso. só, então podemos começar do zero de novo. Arrumar meu cabelo aqui, gente, meu cabelo tava um negócio, ninguém me avisa. Não, fica tranquilo, tá tudo em ordem, tudo tranquilo, tudo especial de casa para casa. Estava comentando com o pessoal aqui, né, para até elucidar, né, porque realmente é um momento bem peculiar, né, tudo isso que está acontecendo com o cenário do mundo, enfim, né, e ser jornalista tem um lado do glamour, as pessoas acham que, tá na frente tá na câmera, tá aparecendo na TV, enfim, mas tem esse lado humano um pouquinho mais complicado, mais tenso, não é fácil, né, ser jornalista. Então, realmente, né, quando você traz as histórias ali, por exemplo, de um amigo que perdeu o pai, tem esse lado mais emotivo e realmente é bem complicado e bem intenso. Mas vamos Mas levantar um qual é o pouquinho. lado do glamour que tu tá mencionando? É que o Glamour é só pessoal para acha, apresentador. não, e o Repórter não pessoal tem glamour. acha, porque assim, ó, quando a gente traz, né, à tona a família, eu vou fazer jornalismo. A primeira pergunta que vem à tona é quando você vai apresentar um jornal de renome de uma outra televisão, de uma outra emissora, né? Enfim. Quando é que vai apresentar aquele jornal tal, né? Pô, eu não quis citar, né, porque né, tu trabalha numa outra emissora, mas enfim. Quando é que tu vai apresentar o Jornal Nacional? Poxa, não é esse o objetivo. Tem muitas coisas além de um Jornal Nacional. Então, não é glamour. Muito pelo contrário, né? Você vai ficar rico. Aonde? Quando? Não, muito É, pelo contrário. Não é assim que funciona. Então, a gente muito consegue trazer difícil. um pouquinho desse cenário, um pouquinho dessa rotina nossa no nosso dia a dia. Mas vamos levantar um pouquinho o astral, que não é coisas, né, tão tristes assim.
Como eu te falei, Vamos. duas perguntinhas mais também para liberar você descansar. Certamente também é um momento, né, de repouso e te agradecer Tu sabe, novamente essa deixa eu fazer um disponibilidade. adendo. Quando eu te Claro, perguntei, eu por favor. perguntei pra ti quanto tempo ia durar, eu achei que tu ia me dizer uns 10 minutos. E aí tu falou 1 hora, eu tô morta hoje, eu tô muito cansada, né? Eu tava até dormindo antes de começar aqui. Aí eu pensei, gente, 1 hora eu vou estar morta. E agora eu já tô aqui, né? Já posso ficar aqui até meia-noite, se quiser. É que passa tão rápido, porque assim, a gente Tá. acaba se aprofundando, né, em todo momento, em tudo que, em uma pergunta aqui, uma pergunta ali, e é um bate-papo, né? A gente está de casa, eu tô aqui na minha sala, você está na sua sala, na sua casa, então é uma conversa bem informal, mais E informal tu é bom possível. entrevistador, tá? Vou te Ó. dizer. Que bom, obrigado. Obrigado, espero que esteja conseguindo te deixar à vontade, e é esse o objetivo também, né? Essa que é a grande ideia. Mas, Bruna, deixa, certamente ao longo de 8 anos, e tu passou aí por várias emissoras, né, e de renome, enfim, e faz parte hoje de uma emissora, né, a menor, vamos dizer assim, em idade dentro do Brasil e uma das principais do mundo, tu já passou por algum momento que te marcou muito, eu tenho certeza disso. Qual deles te marcou Vários. mais? Qual deles, assim, tu pode dizer pra gente, poxa, ó, isso aqui me marcou e eu trago como história, como lição de vida e me faz ser uma pessoa melhor, ou enfim, conta pra gente esse um pouquinho desse lado mais humano, mais teu mesmo, pessoal. Aí tu me pegasse. Escolher algum. Ah, vou falar alguns. Um só não dá. Claro, sem problema, fica à vontade. Assim, eu acho que a minha maior cobertura foi a tragédia da Chapecoense, né? Mas o que me marcou muito nessa cobertura não foi só a tragédia em si. Pelo contrário, o que me marcou foi um lado positivo, porque Chapecó é uma cidade de Santa Catarina, né? Santa Catarina já é um estado pequeno, Chapecó é uma cidade pequena, e eu fui para lá achando que seria uma coisa só triste. E embora tenha sido muito triste, lá eu aprendi muito sobre generosidade, achei as pessoas gentis, achei as pessoas do bem, achei as pessoas dispostas a ajudarem. Eu contei uma história na época lá, eu fiz um post no meu Instagram, porque teve no dia que chegaram os corpos, que teve o velório, né, do pessoal que foi velado ali no estádio da Chapecoense, chovia muito, 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 e a gente não tinha um guarda-chuva grande, eu e a minha equipe. E aí a gente estava ali aguardando o comboio, né, na frente de umas casas e tal. E aí um morador de uma casa disse assim, não quer aqui emprestar do meu guarda-sol? Ele tinha um guarda-sol. E nos emprestou o guarda-sol. A gente, obrigada. Aí, quando a gente ia embora, eu falei pros guris, né, pro Alberto e pro Ernesto, o Alberto era meu motorista, o Ernesto cinegrafista. Aí eu vou pedir para eles nos emprestarem esse guarda-sol pra gente ir pro estádio, porque o estádio também não era coberto, né? Aí Sim, eu falei, se não rolar, o não já tenho, né? Aquela boa e velha máxima. exatamente. Aí Aí fui lá pedir, eles, não, pode levar, fica o tempo que precisar, traz quando puder, se, não, se precisar mais, pode levar também, não sei o quê. Aí beleza, aí a gente ficou ali os 3 dias que a gente ficou em Chapecó com aquele guarda-sol ali, porque choveu bastante. E aí quando a gente foi entregar, a gente chegou, a família estava nos esperando e tal. E aí a gente comentou, a gente estava vindo para Porto Alegre, a gente só passou ali para deixar o guarda-sol. Aí eu falei, muito obrigada e tal. E era uma família que eu acho que o pai ou a mãe, ou os dois, tinham vindo do Rio Grande do Sul e ido para lá, porque em Chapecó tem bastante gaúcho, né? Sim. E aí eu falei, agradeço muito. Daí a gente falou assim, nossa, essa experiência foi muito forte, foi muito marcante na nossa vida. A gente até tentou ir nas lojas comprar alguma coisa da Chapecoense para levar de lembrança, mas a gente não achou, porque venderam tudo na época. Sim. Não tinha mais camiseta, não tinha mais boné, não tinha mais nada. Aí eles falaram assim, mas então só um pouquinho. Foram lá e trouxeram uma bandeira da Chapecoense que eles tinham e falaram, leva essa bandeira aqui para vocês como uma lembrança, porque se é importante para vocês, a gente quer que vocês levem e tal. Eu tenho a bandeira até hoje, até. Vou até ver se eu acho, enquanto eu conto a história. E aí é uma bandeira toda suja. Eu nunca lavei a bandeira porque eu acho que ela tem eu acho que ela tem a sujeira dela, assim, ela ser usada tem uma importância, sabe? Concordo. Então,
Então, aqui, essa coisa, assim, essa generosidade, eu achei muito incrível, sabe? Eu sentia que as pessoas estavam se apoiando muito, eu vi isso que eu achei muito legal, porque eu achei que ia ser só tragédia, só tristeza, só coisa ruim, Sim, e é coisa ruim, né? Foi uma tragédia, foi uma coisa horrível, e foi num momento de auge da Chapecoense. O clube Chapecoense, ele surgiu como uma forma de entretenimento dos moradores de Chapecó, né? Então, sim. ele era realmente uma coisa que todos. Não é que nem assim, tem times do interior, acho que aqui do Rio Grande. Não sei onde eu coloquei a bandeira, gente. Mas tem times do interior aqui do Rio Grande do Sul, que agora eu mudei minhas coisas de lugar e não sei onde enfiei. Bom, se eu achar, eu mostro. Mas tem times do interior aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando eu morei em Lajeado, as Sim, pessoas torciam pro Lajeadense, mas na verdade também torciam pro Grêmio, pro Inter. Era uma torcida assim meio mais ou menos, sabe? sim, Porque o Lajeadense não era um time assim tanto reconhecimento e tal. sim. Achei! Ó, Olha que legal. pra... Que demais. Aqui, peraí. Ai, Jesus amado. Ai, não... É que eu tô segurando o celular. Eu vou pedir pro meu marido segurar e vou mostrar, peraí. A função, né? A função. Lembra- Ai, ele tá aqui. Cadê a bandeira, o chato? Segura aqui pra mim. Que demais, Ó. olha só. Que demais. Sensacional. E aqui é a bandeira que eles me deram. Então, eu guardei, como tu pode ver, eu guardei tão bem guardado que eu não estava achando, mas aí eu lembrei. É que eu fiz umas mudanças aqui na minha casa e eu mudei de lugar algumas coisas. E eu acho que foi isso, sabe, o que chamou bastante a minha atenção na cobertura da tragédia da Chapecoense. Sim, Outra cobertura que para mim que me marcou muito foi quando teve julgamento do caso Bernardo. Para mim foi muito chocante olhar para um cara que até hoje, assim, eu não fui jurada e tal, eu acho que não tinham provas suficientes para condenar o Leandro Boldrini, mas mesmo que ele não tenha matado, tudo que a gente viu que ele fez com o filho, aqueles vídeos, sim. aqueles áudios, né? Olhar para aquela pessoa ao vivo e ver o julgamento todo e tudo, todo o contexto, assim, para mim foi muito pesado. Foi, foi bem. Quase falei palavrão aqui agora. Foi bem difícil, assim, foi um negócio que me marcou no sentido de eu. Ai, acho que foi a partir dali que virou uma chave minha, assim, de que eu achei que eu comecei a sentir que talvez eu não tivesse mais tanta capacidade de ver coisa sofrida, sabe? Que aquilo estava me afetando meu emocional. E o que mais? Eu também contei histórias legais agora, que eu lembro agora. Teve uma mãe que adotou uma guriazinha que conseguiu dar de mamar para ela, que foi uma coisa assim que eu amei, eu achei incrível ali, eu vi o quanto o laço materno é muito mais do que um cordão umbilical ou 9 meses. Teve Sim, que legal. uma história de uma. Até hoje eu falo com ela, a Márcia. Ela é paciente oncológica, ela teve câncer de mama, e daí na época que eu fiz matéria com ela estava com metástase e precisava de um remédio que o SUS não disponibilizava. Ela conseguiu na justiça, só que não tinha como fazer a aplicação. Daí a gente fez a matéria contando toda a via sacra que ela passou para conseguir o remédio e que quando finalmente conseguiu, não podia fazer a aplicação. E, tipo assim, horas depois da nossa matéria, ela conseguiu fazer a aplicação. E desde então, eu conheci a história dela, e a história dela é de uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. Eu acho isso muito legal, sabe? Contar história, assim, de gente que se esforça, que se dedica, que é batalhadora, é muito legal, né? Isso é uma coisa muito bacana Com que o certeza. jornalismo. Uh, esses dias estava fazendo aqui um spoiler. Estou produzindo uma matéria sobre vinho brasileiro e entrevistei um produtor que ele abriu uma vinícola aqui em Porto Alegre. É um senhor. E aí eu falei para ele assim: onde é que o senhor teve a ideia de ter uma vinícola em Porto Alegre? Da onde saiu essa ideia? Aí ele disse assim: ai, da minha cabeça. Aí ele disse, eu Que sempre eu legal. achava o máximo
máximo. Aí eu passava ali pela Vila Nova, eu pensava que me lembrava ali a Serra, porque ele é de Garibaldi, né? Uhum. E aí eu pensei, ai, vou ver se dá. E aí eu fui lá, comecei a ver, a estudar e descobri que dava. Tipo, essas histórias, assim, de pessoas que sonham e conseguem e batalham, eu acho isso muito legal, sabe? Essas histórias, elas vão me marcando. E isso é muito legal também no Com jornalismo, é tu contar certeza. essas histórias, né? Outra história que é muito legal. Guria, a Marcela acabou de entrar. Eu acabei de pensar nela, meu Deus, eu acredito muito em energia. A Marcela, que entrou agora, ela é esposa de um dos nossos personagens de uma matéria, o Emanuel. Ele é policial militar e ele sofreu um acidente. Marcela, me ajuda aí. Ele teve alguma questão que ele ficou com o braço sem se mexer, assim. Uhum. E aí ele se tornou atleta paralímpico. Atleta paralímpico não, mas ele começou a... Ai, Marcela, que vergonha, esqueci o que ele faz, Marcela, me ajuda. Ele começou, ele luta, é isso? Ele luta jiu-jitsu, acho que é isso. E aí ele precisava de ajuda para ir participar de uma... A Marcela tá me ignorando, Marcela, tu vai ver depois. Aí ele luta jiu-jitsu e aí ele precisava de ajuda para pagar a viagem e tal. E aí a gente foi contar a história dele. Nossa, foi muito legal. Porque ele contou que Bacana. ficou em depressão. Porque imagina tu ser brigadiano, né? Policial militar, que é uma coisa que tu ter o teu corpo em pleno vapor é uma coisa muito importante, né? Sim, E aí disso veio essa... Eu acho que o esporte, ele salva muita gente, né? E com aí veio essa certeza. coisa de se tornar atleta e tal, e daí ele se tornou, daí ele tem uma escola agora de jiu-jitsu, a filha dele luta, ele tem duas filhas muito fofas, e tanto o Emanuel e a Marcela, que é essa que entrou agora, tá me ignorando, e a Márcia, que é a do câncer, eu considero eles hoje meus amigos, assim, a gente se acompanha pelas redes sociais, eles me contam da vida, eu vejo os filhos, eu digo, ai, que fofo, no meu aniversário a Márcia me fez uma homenagem, é muito legal, sabe? Eu Que legal. não tenho uma relação tão próxima com tantas pessoas que eu entrevisto, mas às vezes rola uma química, não sei explicar, mas são histórias que me marcaram bastante e eu fiquei muito feliz de contar, não só histórias tristes, né? Sim. Não, e eu acho que esse é o papel, né? Quando eu te faço essa pergunta, e que bom que tu conseguiu elucidar, e com a Ó, história entrou o da Bertoncel, tu pode já aproveitar e Bertoncello, chamar ele para a próxima live dele, para a tua com próxima certeza. live. Com certeza, o Bertoncello, vou te chamar daqui a pouquinho ali no DM para a gente poder combinar uma live, não tem a menor dúvida. Mas assim, ó, é muito legal, muito bacana. E conforme tu foi falando da questão da Chape, e pra gente, né, aqui no Sul, intimamente, né, eu acho que se tornou o segundo clube de todo, né, torcedor, né, e eu fiz questão, né, eu lembro que na época, isso foi em 2017, né, não, Não, foi 2016, 2017. 2016, Acho que 2016, né, foi em foi dezembro, 16, foi isso, novembro de 2016. novembro de 2016, que era a final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro, no intervalo do segundo jogo da final, que foi na Arena. Teve toda aquela questão toda, né, das homenagens e tudo mais, enfim. E eu lembro que logo na sequência, em janeiro, fevereiro, eu saí de férias, né? Saí com a minha família em férias e a gente foi para Foz do Iguaçu. Tava tudo pronto, Uhum. organizado. E eu quis, assim, ó, foi tão grande, né? A emoção foi tão grande que eu fiz questão. Para quem não conhece as dimensões, né? Pensa, a dimensão Foz do Iguaçu é num extremo, Chapecó fica no meio, né? E as praias de Santa Catarina ficam para o outro extremo. Então ela fica bem centralizada. Uhum. E para vir a Santa Maria, que é onde eu moro, eu poderia ir por fora do Brasil, é mais perto, vamos dizer assim, né? Bem mais perto a distância. Mas eu fiz Ah, é? questão, né? Eu fiz questão de passar por Chapecó para chegar na cidade, conhecer a cidade, ir até a Chape, comprar um souvenir ali, comprei uma camiseta que eu tenho até hoje guardada com muito carinho. Mostra aí também, então. Bah, essa eu vou ficar te devendo porque eu também me mudei e eu não faço a menor ideia Ah, de onde esteja agora nesse momento. depois Se vai eu ter que souber, postar, então. mas eu posto nas redes ali, marco vocês para mostrar realmente. Eu vou procurar depois. Beleza. Tá numa sacola ali e eu não vou saber onde é que está certamente, porque tá tudo ainda a gente organizando ali da casa. Faz uns 5 dias que a gente se mudou. E então assim, e eu fiz questão de ir até lá. E assim, a energia daquele povo é muito bacana, muito especial, né? É É boa, contagia né? mesmo, né? É, é, é. É uma E a loucura. gente que e a gente que tem um cenário de como é que eu vou dizer assim, catastrófico tanto quanto, né, aqui na cidade,
é bacana demais, né? Porque daí quando eu cheguei na loja da Chapecoense e disse, poxa, de onde você é? Tu é gaúcho, dá pra ver que tu é gaúcho. Ah, sim. De onde tu é? Santa Maria. Aí, sabe aquela coisa Aí, assim, né? poxa, tu passou também por algo. Ah, tem algum amigo? Bah, tive. Ah, pois é, tu tem algum conhecido? Bom, tive vários. Então, assim, daí começa aquela troca aquela sinergia, né? Aquela troca de sentimentos e um povo muito acolhedor e é um povo muito receptivo. Então, bacana demais quando tu traz elucida Tu isso, viu isso. como tu teve a mesma percepção que eu, para tu ver como é Muito verdade, bacana. né? Porque às vezes eles são mais legais com quem é da imprensa, por ser da imprensa, mas é legal saber que eles são assim no geral. Eu achei as pessoas de Chapecó maravilhosas. Eu Muito, falei, muito, gente, muito, muito, muito. se um dia Não, eu não, for morar em Chapecó, tranquilo, adorei as não, e é uma pessoas. cidade muito legal, muito, muito, muito bem cuidada, muito bem planejada. Ruas não são ruas estreitas, são ruas largas, enfim. É muito legal, Santa muito bacana. Catarina é o Rio Grande Santa do Sul que Catarina. deu certo, né? Tô Mais ou brincando. menos por aí, mais ou menos por aí. Até quem tiver a possibilidade de conhecer Chapecó, realmente assim, ó, É eu legal. recomendo porque é uma cidade muito acolhedora, muito bacana e muito legal mesmo. Bruno, para não te tomar muito mais o tempo, a gente está num bate-papo muito legal de casa para casa e espero que tu estejas, né, se sentindo à vontade. Esse é o objetivo quando a gente te convida, contar histórias, né, levar um pouquinho de entretenimento num cenário tão chatinho, tão triste que nós vivemos no dia de hoje. No dia de hoje que eu digo, né, esse momento que a gente vive do novo normal. Então eu quero te agradecer imensamente. E a última pergunta, ela não é bem uma pergunta, ela é um espaço para ti. Porque a gente sabe que um repórter, um jornalista, alguém que trabalha nesse meio, ele conta histórias, ele acaba se aprofundando. E tu mesmo fizeste isso muito bem agora quando tu cita, né, teus entrevistados como amigos. Eles acabam fazendo parte da tua vida, fazendo parte do teu dia a dia, e são pessoas que acabam não se desconectando mais de ti, fazendo, né, um trocadilho com a tecnologia que a gente vem trabalhando hoje. Então, eu queria deixar esse espaço para ti, que tu contasse para a gente algo de importante, deixasse para a gente talvez uma mensagem, um aprendizado, um incentivo, compartilhar algo teu para que as pessoas, porque assim, todo mundo que está aqui, ela não necessariamente é jornalista ou é acadêmico de jornalismo ou não, tem várias áreas. Então, deixasse algo genérico, algo de alguém que conseguiu, tinha um sonho, viveu isso muito na essência, não sabia em que lugar, né, se era direito, se era jornalismo, se era economia, mas hoje é uma jornalista bem-sucedida. Então conta para nós algo, deixa para nós uma mensagem. É um espaço, um momento teu. Eu acho que a mensagem que eu deixo para quem está começando carreira de jornalista, em qualquer outra, é tenha foco no que você quer e batalha por isso. No jornalismo especificamente, eu diria que é muita cara de pau. Jornalista tem que ser chato mesmo, tem que ir lá, tem que pedir, tem que perguntar. Não tem medo de perguntar nunca. É melhor tu passar por burro diante de um entrevistado do que diante das pessoas que tu vai passar a tua informação. Então, e muitas vezes e tu não passa por burro, entendeu? Às vezes é uma sensação só. E muitas vezes a mesma dúvida que tu tem, a pessoa a quem tu vai comunicar também tem, que em geral é isso que acontece. E eu acho que é isso, é ter cara de pau, é ter proatividade, acho que foi assim que eu cheguei até aqui, não sei se é assim, cheguei até aqui, nesse lugar. Eu acho que eu cheguei num lugar que eu acho a fuder, não sei se eu podia falar a fuder, mas Fica tranquilo, eu fica ia tranquilo. falar bem pior. Eu acho bom, assim, acho incrível, gosto, tô feliz, mas tem mais, não sei para onde, não sei para que lado, mas foi nisso, sabe? Foi sendo chata, foi indo ali, levando meu DVDzinho pro chefe, foi incomodando, foi... Porque, assim, eu digo isso para todo mundo, assim, que tá começando, alguns amigos que estão começando, digo, ai, tenta, sabe? Vai conseguir continuar na mesma coisa que tu tá fazendo e eu acho legal isso que tu tá fazendo, Daniel, porque, que nem eu falei, sabe? Tu tá sendo proativo, tu tá criando contatos, tu tá mostrando o teu trabalho para jornalistas, então eu acho que é isso, as pessoas hoje têm que se espelhar muito mais em ti do que em mim, inclusive.
Que hoje eu já tô assim... Não, brincadeira. Mas é se dedicar, sabe? E não ter medo. Isso aí, porque na real, sonhar, por mais que tu não chegue... Quando eu tava na faculdade, o que eu queria era ser correspondente internacional, que acho que é o que metade das pessoas querem. Hoje eu já penso, nossa, mas bem capaz que eu ia ser, tipo, eu não quero ficar me mudando de lugar em lugar e tal. Hoje eu quero ter minha casinha com a minha família, meu marido, daqui a pouco, sei lá, entendeu? Aumentar a família. Mas a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo, os sonhos vão mudando. E sonhar é sempre bom pra gente se motivar, né? Então acho que é isso. Eu acho que é sonhar, tá sempre bem informado, ir atrás do que a gente quer. Quem quiser sempre conta comigo, tu, conta qualquer pessoa super aberta ali. Eu não vou resolver o problema de ninguém, porque eu, infelizmente, não fiz a psicologia, mas eu tô aí para tentar ajudar dentro do que eu posso, da minha experiência, das pessoas que eu conheço. E é isso. Desejo sucesso para ti, para todo mundo, que todo mundo assim encontre o seu caminho. E mesmo que esse caminho de vez em quando mude, né? A gente troca de caminho, volta para um caminho, vai para outro, o trajeto muda. Mas é isso aí. E agradecer também o carinho com o meu trabalho. Todo mundo tem que assistir a CNN, canal 577 da NET, das operadoras de TV. Quem não tiver NET pode ver pelo YouTube. Normalmente eu trabalho da manhã, então quem ainda não conhece meu trabalho, ligando a TV ali a partir de umas 9 horas, é quase certo que eu vou estar lá. Com certeza, e recomendo muito porque o trabalho dessa menina é incrível demais. Quando a gente convida, é porque certamente algo, né, faz de bem, faz muito bem feito. Então, certamente convido a acompanhar nas redes sociais. Tem muito bastidor, tem muita história de vida, tem muito da sua rotina do dia a dia também como incentivo. E é bacana demais, né, poder compartilhar, abrir. Eu costumo brincar, Bruna, que a gente abre uma janela de casa, né? Eu tô aqui com uma janela de casa aberta. Se a gente não pode abrir a casa para sair para a rua, né, para poder aproveitar a vida nesse momento, então a gente abre uma janela de casa. E ao abrir uma janela de casa, a gente consegue levar um pouco de conhecimento, um pouquinho de entretenimento, um pouquinho, né, de uma coisa legal, uma vibe bacana de casa para casa. Esse é o objetivo do trabalho. Te agradecer imensamente a tua disponibilidade, o teu carinho, compartilhar essas histórias, abrir o teu coração, derramar um pouco de conhecimento com a gente, porque não é uma rotina fácil, uma rotina difícil, mas que certamente quando a gente começa a ver essa receptividade de todos os seguidores que estão aqui nos acompanhando ao vivo, ou aqueles que vão nos acompanhar depois pelo GTV, dizendo ali, que legal, te acompanho desde a época de Santa Cruz do Sul, manda um oi para te acenar. É bacana demais essa troca, enfim, os elogios, eles só vêm a ser a certeza de que a gente está no caminho certo. Então eu preciso te agradecer imensamente. Espero que tu tenha se sentido à vontade, espero ter, né, conduzido da melhor maneira possível, até nos momentos mais tristes, porque a gente tem que falar um pouco desse momento todo, mas o objetivo é que a gente consiga instruir e levar um pouquinho de conhecimento a todo mundo e incentivar, porque a gente não pode desistir. Sonhos são para que a gente possa levar à frente, né? Que a gente não desista no meio do caminho. E se porventura tiver que mudar os sonhos, não tem problema, muda, mas não deixa de batalhar e vai atrás, porque a gente é humano e a gente é brasileiro. Vamos usar o jargão que todo mundo usa, a gente não desiste nunca. A gente não pode desistir de nada daquilo que a gente tem. Te agradecer imensamente o teu carinho, a tua atenção, deixar tu curtir o teu maridão aí, que daqui a pouco vai querer me bater também, né? Então, curtir a tua casa, curtir teu momento de descanso. Só te agradecer mesmo imensamente. Não sei se tem alguma outra palavra a dizer no final. Duas coisas. Primeiro, que ele não vai te bater, ele não bate ninguém, ele vai dar a paz. Mas segundo, dizer que tu arrasou, eu adorei. Acho que tu foi um excelente entrevistador e achei o máximo. Que bom, que bom. Que demais. Último recadinho, então, pessoal. Coronavírus não é algo que a gente precisa levar na brincadeira, no oba-oba. Rio Grande do Sul passa por um momento bastante tumultuado. Então eu sempre faço isso no final. Se você precisa, se puder, fique em casa. Mas se você precisa sair de casa, saia, faça o que você precisa fazer. Mas não esquece de lavar as mãos, álcool gel, máscara, cuidado. Eu costumo dizer, Bruna, que a gente tem que ser egoísta nesse momento. E como é ser egoísta? Cuidando de si. Porque se cuidando, eu vou estar cuidando do outro. Que a gente possa vencer esse coronavírus de uma melhor maneira, a gente acabe com isso de uma vez, porque a gente precisa voltar à nossa rotina, ao nosso dia a dia. A gente não aguenta mais ficar em casa condicionado, então se cuide para que você possa cuidar do outro.
Muito obrigado pela noite de hoje. Agradecer imensamente a todo mundo que está aí. Até a próxima semana que vem, um novo entrevistado de casa para casa. Tchau, tchau, Bruna. Obrigado pelo teu carinho, viu? Tchau, valeu.